Bom dia, pessoal. Meu nome é Rogério, sou voluntário aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima e é sempre um prazer dividir algumas palavras com vocês. E eu peguei esse papelzinho aqui lá na frente e eu achei bastante interessante a mensagem que tem a ver com o que o Ramires também falou, né? Então eu vou ler curtinho, tá? Para dividir com vocês e depois um desdobramento do que isso significa para mim, tá? Vida após a morte do corpo. Companheiros do mundo, sois espíritos eternos em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada conhecereis o que aprendestes e colhereis o que semeastes. A terra é tão somente a estalagem a que chegastes ontem e da qual partireis amanhã. Acumulai os tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros quanto puderdes. Sobretudo, meditai nos outros viajores em condições mais difíceis que as vossas e aproveitai o vosso privilégio de entender e de auxiliar. Pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Eu acho muito interessante essa repartição por vírgulas de tamanha sabedoria que tem nessas linhas. Porque quando ele fala companheiros do mundo, ele está pensando na humanidade inteira. E nas nossas preces, quando é que nós incluímos a humanidade, sendo que nós fazemos parte dela? Muitas preces, às vezes, são de foro íntimo, buscando apenas o que você deseja. E muitas vezes, quando oramos pela paz mundial, nós estaremos orando pela humanidade toda. Então, em duas palavras, ele resume a humanidade. Companheiros do mundo, sois espíritos eternos. Nós sempre existimos e vamos continuar existindo. Apenas trocamos de corpo, trocamos de orbe. Já existíamos antes dessa encarnação e tudo o que fizemos antigamente é resultado do que estamos vivendo hoje. Assim como tudo o que estamos fazendo hoje será o resultado das próximas vidas. Por isso, Deus fez a eternidade. Ele não tem pressa. Sábio aquele que sabe usar o tempo para se concentrar naquilo que é realmente importante para a própria evolução. Espíritos eternos em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ou seja, nós vivemos num planeta com inúmeras possibilidades de aprendizado. Hoje, com o advento da internet, quantos cursos de graça, quantas maneiras que beneficiam a evolução em qualquer área. Basta apenas que nos concentremos nisso para que possamos educar, aprimorar e fazer com que o nosso espírito realmente saia daqui muito melhor nessa jornada, nessa tarefa, nesse período que a nossa própria encarnação nos permite. E nessa jornada conhecereis o que aprendestes ao término dela. De repente, a gente não liga para nada disso e termina o teu período terrestre. E aí você vai se deparar com tantas oportunidades que você teve e aproveitou e tantas outras que você não aproveitou. Deve dar uma vergonha danada, né? Então, assim, se a gente fizer uma média, você tem que tirar 5 para poder continuar nas suas jornadas evolutivas em outros orbes, onde, por exemplo, o amor, a verdade, a inteligência é o modo de vida, e não o consumismo, as ilusões e a perda de tempo, que é o que infelizmente permeia esse planeta, para muitos. Então vamos supor que essa média sendo 5, você tirou 4,9, você não passou. Serve para mim, tá? Serve para mim, sem dúvida nenhuma. E aí? Eu vou ter que voltar para trás, eu vou ter que aprender a falar gugu dadá, usar fraldinha,
ter espinha na cara com 15 anos de idade, passar por tudo isso de novo. Sendo que conhecereis o que aprendestes, oportunidades não faltaram. É só olhar em volta, o que tem de informação. É só olhar o tamanho de um texto desse, o que dá para extrair de sabedoria. O tempo é de cada um é senhor, né, daquilo que lhe cabe. Pelo amor de Deus, isso daqui não é puxão de orelha, isso aqui não é pregação. É uma conversa em cima de um pequeno texto que eu achei muito legal poder dividir, né? Afinal, eu também estou em evolução, eu também quero aprender, eu também quero sair daqui melhor do que quando eu cheguei. O legal é quando a gente olha para trás e fala, poxa, aquele defeito lá que eu tinha, eu corrigi. Aquela pessoa que eu tinha uma diferença, eu perdoei. Aquilo que eu achava difícil, hoje eu já tenho mais entendimento. Nenhum esforço é em vão. E aí você se deparar com aquilo que você aprendeu e também colher aquilo que você semeou. A vida após a morte do corpo, que ele se refere, é após a morte do corpo físico. Porque espírito não nasce, não morre, espírito é. E nada mais é do que aquilo que você pensa e sente e faz. Então é legal quando a gente ouve uma coisa dessas para refletir sobre o que é que eu venho pensando, o que é que eu venho sentindo, o que é que eu venho fazendo dentro de padrões que eu fui submetido pela minha infância, por aqueles que me ensinaram. Justamente o conhecimento é aquilo que te liberta, inclusive disso. Não quer dizer que o que você aprendeu estava errado ou estava certo, mas sim que o mundo não parou. O mundo continua girando e é nós que mantemos a mesma visão. Então, a partir do momento que a gente começa a ressignificar esses padrões, esses condicionamentos, a gente tem uma mudança significativa de novos valores. E isso nada mais é do que uma mudança de consciência. Independente do quanto você é inteligente ou não é inteligente. Todos nasceram inteligentes. Uns desenvolvem mais, outros menos. Mas a consciência, quando você consegue ter uma mudança de consciência, é uma evolução enorme que você dá, porque isso mexe com valores. E esses valores, dependendo do que você plantou, certamente você vai colher frutos maravilhosos na vida espiritual, que é a verdadeira vida. Isso aqui é transitório, isso aqui é passageiro, mas isso daqui também é bom. Também tem muitas coisas legais para viver como ser humano. Mas quando a gente vive estando humano, pensando na evolução espiritual, certamente esse plantio vai ter uma colheita muito mais significativa para a tua evolução. A terra é tão somente a estalagem a que chegastes ontem e da qual partireis amanhã, que é o que eu acabei de explicar. Acumulai os tesouros da felicidade futura. Imagina então a tua ação ser sempre saudável, sempre em benefício próprio e dos outros, e isso trazer felicidade, isso espalhar conhecimento, isso levar alegria para as pessoas. Imagina só que legal quando terminar o teu período terrestre e você falar, puxa, que legal, eu venci a mim mesmo em muitas coisas. Como Jesus falava, conhece a verdade e a verdade vos libertará. De que verdade ele está falando? Sendo que a verdade dos homens é pura ilusão. Mas a verdade do Espírito é a verdade do conhecimento, aquele que te liberta das trevas da ignorância, das trevas do desamor, das trevas da falta de emanar a própria essência, que é pura luz. Paulo de Tarso falava, está na Bíblia, eles dormem, eles ainda dormem. Ele está se referindo ao conhecimento, quer dizer, a pessoa não usa o tempo dela em benefício da evolução, e sim das coisas corriqueiras do dia a dia. Bezerra de Menezes, quando passou para o plano espiritual e acordou do seu período de recuperação, ele ouvia um barulho estranho, mas ao mesmo tempo agradável.
E ele não sabia exatamente o que era esse barulho, e ele foi se levantando e foi se aproximando da onde vinha esse barulho. E alguns auxiliares ali abriram as janelas do lugar que ele estava. E quando ele percebeu que aquele barulho eram palmas, ele ficou muito feliz e quis ver o que estava acontecendo. Eram todas as pessoas que ele tinha ajudado, aplaudindo por ele estar de novo no plano espiritual. E Jesus, imagina depois de 2015 anos que esteve na Terra, sendo um avatar, sendo um canal de luz, de amor para toda a humanidade, como estará ele hoje na sua evolução, 2015 anos depois? Sobretudo, medita nos outros viajores em condições mais difíceis que as vossas, e aproveitai o vosso privilégio de entender e de auxiliar. Da mesma forma que existem mãos maiores do que as nossas, nos puxando para cima, para que possamos evoluir, também existem as nossas mãos para puxar mãos menores. Pense nisso, medite nisso, o quanto você, com o que você já conhece hoje, você pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Assim como mãos maiores fazem a diferença na vida de tantas pessoas. Caridade, disciplina, concentração, como foi comentado antes, tudo isso são maneiras de fortalecimento para a nossa evolução. Mas eu tenho certeza que se você dedicar alguns minutos do seu dia para se manter concentrado, para fazer uma vibração pela humanidade toda, o que brilha é a tua luz, é a tua essência. E o que esse planeta mais precisa é dessa luz brilhando no coração de todo mundo, para que justamente a humanidade inteira melhore. Para que a luz de cada coração aceso, somada ao coração de tantos outros, possa iluminar mais esse planeta e fazer com que realmente essa humanidade tenha um modo de vida mais verdadeiro, mais amoroso, mais bem intencionado. Quando nós buscamos ajuda numa casa espiritual, o maior beneficiado de todos é você mesmo. E tem gente que não se concentra, tem gente que conversa num ato de desrespeito total à casa, ao solo, aos guias, ao trabalho. É incompreensível, né? Mas tudo bem, cada um. O que cada um vem buscar aqui é de foro íntimo, é particular, não é uma brincadeira. Então, o compromisso e o comprometimento de cada um com isso, que é por benefício próprio, no mínimo, pode reverter numa mudança de consciência. Pois o que é que eu venho buscar se eu nem sequer me concentro? O que é que eu venho buscar se eu não estou conectado com a cura? O que é que eu venho buscar se eu não estou conectado com tantas bênçãos que recaem nesse ambiente? São muitos os espíritos de luz, de amor, de paz e de cura que estão aqui nos auxiliando. O mínimo é que a gente silencie e possa realmente vibrar junto com eles pela própria cura. Espero ter deixado alguma semente de luz no coração de cada um de vocês. Eu acho muito bacana, às vezes, um textinho desse tamanho ter uma lição tão profunda, tão grande, de vida, de mudança de consciência, por um ato de amor. Eu espero que aquilo que vocês vieram buscar realmente possa ser alcançado, que a alegria cigana permaneça no ambiente, que a luz de Maria Santíssima ilumine o coração e as ideias de todos nós, e que principalmente a fé em Jesus Cristo possa prevalecer na vida de todos nós.
Eu agradeço, que todos tenham um bom dia.